casado, mas já está edificando uma casa no Senhor, amém? Pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Vou falar aqui sobre o sucesso conjugal. Tudo fala sobre sucesso, né? Quem aqui não quer sucesso? Todos nós. Tudo que a gente busca é ter sucesso na vida. Obrigado, irmão. Lá em Mateus, abra sua Bíblia aí, em Mateus 24 e 25, Mateus 7, perdão, versos 24 e 25, um texto um tanto quanto conhecido, que fala sobre a edificação de uma casa. E esse texto lá em Mateus fala: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, repita, homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Olha só, um tempo tanto oportuno da gente meditar nessa palavra, que é o tema dessa noite, edificando uma casa na rocha. Nós tivemos chuvas muito intensas nessa semana, né? Eu não sei se você mora em alguma região que alaga, ou já morou numa região que alaga, mas eu sei que não deve ser fácil passar por uma situação. E aqui em Hortolândia alagou, né, algumas ruas, alguns lugares, e não só em Hortolândia, toda a região. E é difícil, né, você construir. Eu acho que o que você tem de mais precioso na sua vida, é lógico que não é bens materiais, amém? Né? Mas, falando em bens materiais, aquilo que tem mais valor para você, se você tem uma casa própria, possivelmente seja a sua casa própria, né? É aquilo que mais vale diante dos seus bens. Ou aquilo que tem dentro da sua casa. Talvez sua casa não é própria, mas você vive de aluguel. Imagina perder tudo numa casa que se desmorona. Imagina você perder tudo aquilo que você conquistou no seu casamento, nos seus anos de tantas lutas, né? Para você conquistar tudo, e de repente vem uma chuva, vem um vento, vem uma tempestade e leva tudo e desmorona tudo de uma noite para o dia. É de repente, apesar de que a gente recebe alguns alertas, né? Alertas da Defesa Civil, algumas vezes. Mas a gente nunca espera que a casa desmorone. Porém, entretanto, a gente desconfia quando a gente mora em um lugar que tem um risco de desmoronar, não é verdade? Ou risco de alagamento. Porque são lugares conhecidos, não é a primeira vez, normalmente não é a primeira vez que alaga, já passou por outros alagamentos. E esse verso aqui em Mateus, capítulo 7, fala que o homem prudente edifica sua casa em um lugar seguro, que é na rocha. Quem aqui faz alicerce? O irmão Wagner, se alguém precisar, né? Você cava um buraco para fazer os alicerces da casa. E uma casa sem alicerce, um alicerce mal feito, o que acontece, Wagner? Desmorona, tomba. Alguma casa que você já fez alicerce tombou? Misericórdia, só de ladinho, estou brincando. Né, o irmão faz com excelência. Mas, se a gente não cuidar com os alicerces, é obviamente que você tem risco de tudo aquilo que você construiu se perder no meio de uma tempestade. E se a gente trazer isso para a nossa vida, para o nosso meio conjugal, com o nosso relacionamento conjugal, se você não construir um relacionamento sólido, se você não construir os alicerces sólidos no seu relacionamento, no seu casamento, certamente virão chuvas, certamente virão tempestades, certamente virão ventos, mas se você não construiu, há um grande risco do seu casamento desmoronar. Fala misericórdia, fala misericórdia. Pois então, essa noite, eu vou trazer para vocês 8 chaves, é legal falar chaves, né? Para você ter sucesso conjugal. Amém? Quem aqui quer receber as 8 chaves para ter sucesso conjugal? Diga glória a Deus. Aleluia. Você vai construir o seu casamento numa rocha, no alicerce, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor.
Glória a Deus. Coloca aí o primeiro slide. E vocês não vão ter spoiler. Então você vai ter que ficar até o final para receber essas 8 chaves. Senão você só tiraria um print do último slide e estaria tudo certo. Mas não é bem assim. Vamos lá. Primeiro pilar que você deve construir na sua vida conjugal é a respeito do seu próprio caráter. Então aqui eu não estou falando do par, né, dos cônjuges de modo geral, mas eu estou falando do indivíduo, individualmente. Não adianta se um membro de uma casa, né, de um casamento, um dos pares, uma pessoa dentro do par, do casal, se ele não tiver um caráter bem definido, bem estruturado em Cristo, nada se sustenta. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração, quando fala na Bíblia de coração, está falando de sentimento. Sentimento se traduz muitas vezes por reações, atitudes, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, as suas escolhas, verdadeiramente quem você é. Talvez quando você vem para uma rede de casais como essa, você se prepara todo, porque depois daqui você vai ter um encontro, não vai? Amém, fala amém. Pergunta para a mulher, vocês vão ter um encontro? Você vai encontrar comigo, mulher? Pergunta para sua esposa aí, homem. Normalmente você sai de uma rede de casais e você vai ter um encontro, né? Depois com a sua esposa, né, homem? Fala amém, quem está com vontade. Tem uns que não estão. Ou mulher, você vai ter um encontro com o seu homem, com o seu marido, amém? Ixi, tá devagar, hein? Vamos ver se até o final do culto melhora esse amém. Vai orando, vai intercedendo aí, homem, pela sua esposa. Mas, aqui a gente está falando de coração, está falando de caráter. E a chave para um casamento saudável começa com pessoas sendo transformadas. Então você precisa se dispor a ser transformado. Ou alguém aqui chegou na igreja com caráter perfeito? Não, né? O nosso caráter, ele é limado, ele é esculpido, todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, todas as vezes que nós somos confrontados, todas as vezes que nós obtemos conhecimento, sabedoria da parte do Senhor, o nosso caráter, ele é transformado. O nosso caráter, ele é moldado segundo a imagem de Cristo. Aliás, a palavra cristão tem esse significado, né? Ser um mini Cristo, moldado como Cristo, colocado numa forma como Cristo. Quem faz bolo aqui? Você colocar a massa do bolo numa forma quadrada, quando você desenformar, vai sair o quê? Quadrado, né? A não ser que metade queime e grude no fundo da... Eu acho que a Ivy fez uma vez só bolo em 15 anos de casado, né? Ela fala lá, ela concorda. Quem sabe essa é a noite. Pudim é mais gostoso. Pudim ela faz sempre. Mas quem sabe... É que eu estou de jejum de doce, então você está isenta, essa noite você está isenta de fazer um bolo para mim. Mas, é óbvio que a gente precisa se colocar numa forma, e para a gente se colocar na forma de Cristo, a gente tem que conhecer quem é esse Cristo, e é por isso que você vem para a igreja, amém? É para conhecer quem é Cristo, é para conhecer como você precisa ser transformado, como você precisa ser moldado. E é óbvio que em nós, lá em Gálatas fala das obras do Espírito, né? E também fala das obras da carne. Mas é óbvio que as obras do Espírito é tudo aquilo que nós precisamos ser. E às vezes nós não temos essa completude da obra do Espírito na nossa vida. Gálatas 5, 22, 23, descreve um conjunto de 9 virtudes que se manifestam segundo o Espírito. Ali fala sobre alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há julgamento, não há lei. Então, todo mundo aqui tem todas essas características de falar profeticamente, amém? Amém, né? E se você não tem,
nós vamos ser cada vez mais conformados, moldados em forma de Cristo, na forma de Cristo, amém? Escolha uma área para ser tratada, você precisa ser intencional na sua transformação, a transformação não vem se você não for intencional, e se seu caráter precisa ser transformado como o meu precisa, e o seu certamente também precisa, seja intencional nessa transformação, amém? Segunda camada aí de uma construção, de um casamento de sucesso, um sucesso conjugal. Fala sobre a saúde integral. E transformaram em PDF, zoaram minha fonte. Tinha que ter pego a imagem. Fala sobre saúde integral, física, emocional e espiritual. O que é uma saúde integral? É uma saúde nas três, na essência das três coisas que nós somos. Nós somos corpo, alma, que é emoção, e espírito. E a gente precisa ser saudável nas três áreas. Minha esposa agora ela é psicóloga, né? Dá um aplauso ao Senhor pela vida dela, lá, psicóloga Ivy, formada, graduada. E ela sabe bem o quanto uma pessoa precisa emocionalmente estar saudável. Se dentro de um casamento um dos cônjuges não estiver saudável emocionalmente, é óbvio que os alicerces da casa, eles são estremecidos. E aí envolve muita coisa, porque a saúde emocional muitas vezes depende de uma saúde física, né? Eu estou fazendo reposição de hormônios, né? Tenho 40 anos, semana que vem eu vou fazer 41, glória a Deus, né? É semana que vem? Já, né? Sexta-feira. Ah, essa semana. Não, semana que vem. Hoje é sábado. Então, sexta-feira, já prepara aí seu parabéns. Compra um presente. Estou brincando, não precisa não. Mas eu vou estar fazendo 41 anos. E eu, com 41 anos, eu já estou fazendo reposição hormonal. E você fala, poxa, mas tão cedo assim? Você já fez exame? Para ver se seus hormônios estão em ordem? Porque hoje em dia, irmãos, depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, o homem ficou mais sedentário. E aí eu vou me colocar como um exemplo negativo, tá? Eu tenho muitos exemplos positivos, mas eu tenho coisas que eu sou negativo, que é o cuidado com a minha saúde. E eu me alertei, depois do Legendários, depois do ano passado, sobre os cuidados da minha saúde. E desde lá eu tenho feito alguns tratamentos, acompanhamentos, né? Tudo começou com Legendários, mas hoje eu preciso, obviamente, para ter meu controle emocional, ter a minha saúde física, porque muitas vezes é ligado a hormônios. Você sabia disso? Lógico, né? Você é inteligente. E por que você nunca foi fazer exame? Para ver, você está achando que você está desanimado, está abatido, mas será que seus hormônios estão em ordem? Né? E é óbvio que faz diferença. Então, eu não estou falando aqui para você tomar a bomba e ficar fortão não, irmão. Né? Estou falando para você ter a sua saúde hormonal. Eu estou tomando bomba, o pessoal fala que é bomba, né? Também é, mas quando não é necessário. No meu caso, é necessário. Então, é importante, né? É importante você cuidar da sua saúde. Eu vejo pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas é tão displicente com a sua saúde. E aí eu falo para você, poxa, será que esse evangelista, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vai viver tanto assim, pregando a palavra, se continuar tendo uma saúde desregrada? Irmão, o povo aí fora, que não conhece a Cristo, cuida muito da saúde. Alguns, né? Mas você vê aí as academias lotadas com más intenções, né? Com intenções de sedução, de coisas vãs. Mas nós precisamos buscar nossa saúde física sim, porque a nossa missão, o nosso propósito depende da nossa saúde. E quando se fala de casamento, é óbvio que destrói um casamento quando um cônjuge não está com seus hormônios em ordem, né?
E aí entra depressão, aí entra esfriamento, aí entra abstinência sexual, entra um monte de coisa que prejudica demais o casamento. E você precisa sim ter seus hormônios em ordem. Posso te dar uma lição de casa? Você que talvez não tenha feito esses exames, você que tem mais de 40 anos, ou mais de 35 anos e sente que está precisando, faz um check-up, veja como estão seus hormônios, como é que está o seu metabolismo, porque é muito importante para o seu casamento, irmão, né? E para o seu propósito, para a sua missão aqui na terra, amém? Você é muito importante, fala para o seu cônjuge, você é muito importante para mim, então cuida da sua saúde. E não apenas, irmãos, quem está com os 40, porque hoje em dia a gente vive uma vida tão sedentária e a questão da alimentação influencia tanto. Eu aconselho, qualquer idade, todo ano, fazer um check-up anual, tá? Então, você vai, independente da sua idade aqui presente, se você não fez, ou faz aí, está dando um ano ou mais, procura um médico e vê como é que está as suas questões também biológicas, né? É importante. Uma frase aqui para você, ó, pessoas feridas ou pessoas doentes ferem outras pessoas ou adoecem outras pessoas. Se uma pessoa dentro do relacionamento, se uma pessoa dentro do casamento, seja a esposa ou seja o marido, está doente, ela também vai ferir, ela também vai trazer problemas para o outro cônjuge, né? Seja tristeza, seja trabalho, né, de cuidar da saúde, mas é óbvio que um casamento equilibrado, para ter sucesso conjugal, você precisa sim ter saúde física. Então, cuida da sua saúde, faça exercício, né? Se não for para ir para academia, porque eu tenho um monte de ressalvas contra a academia hoje em dia, né? É difícil. Você quer ser santo, fuja da academia, né? Homem e mulher, não é só homem não, é homem e mulher, né? Ou então procura alternativas, né? Horários alternativos. Amor, pegando o gancho dessa frase que ele falou agora, que pessoas, quando elas não estão bem, né, e aí você já pode aplicar nas 3 áreas, tanto física, emocional e espiritual, você acaba ferindo. Se você for pensar no conceito de solteiro, o que é uma pessoa solteira? Ela é uma pessoa só, que precisa estar inteira, né, para ela se casar. E o que a gente vê hoje em dia quando a gente atende casais? Talvez você casou não estando só, não estando inteiro, você estava só e achou que só estar só era o pré-requisito para você se casar, né? Eu preciso de alguém, e a gente usa muito isso, né? Hoje em dia, que eu preciso encontrar a minha metade, como se a gente fosse um pedaço, que faltasse algo. E aí você, talvez, seu casamento foi constituído de uma maneira que você estava aos cacos. E mesmo que você não estava aos cacos, você casou talvez inteiro, e ao longo da sua vida, por descuidar dessas 3 áreas, você se tornou um caco, né? Você está aos pedaços, está se arrastando no físico, está com muitas questões emocionais, espiritualmente abalado ou enfraquecido. E aí não tem como um casamento ser bem-sucedido, porque você não tem algo para acrescentar. Você precisa olhar para dentro de você. E eu oro para que o Espírito Santo comece a te revelar nessa noite como é que você está. Né? Se você está aos cacos fisicamente, está se arrastando, está com muitas demandas emocionais, espiritualmente está afastado, né, de Deus, da sua essência. Qual é a área que está faltando um pedaço? Porque para você ter um casamento bem-sucedido, você precisa estar inteiro. Você precisa sair daqui buscando, perseguindo essa plenitude. Senhor, me faz um homem inteiro, uma mulher completa, para que eu possa somar. Você não pode projetar, em meio aos seus cacos, encontrar no seu parceiro aquela pessoa que vai te suprir, que vai te completar, que vai te abarcar emocionalmente, que vai... Claro, vocês vão dividir algumas coisas, vão tratar outras juntos, mas sempre buscando a plenitude individual um do outro, senão o seu casamento não subsiste. Então, pensa nisso. E aí, até fazendo um link com a sua saúde espiritual, nós somos também o templo do Espírito Santo.
E nós precisamos cuidar desse templo. Se num templo físico, como esse aqui, por exemplo, não tivesse telhado e caísse uma tempestade, muito provável que você não ficaria aqui embaixo. Você procuraria outro abrigo, né, para estar. Se você é um homem que não cuida do seu telhado, e aí eu não estou falando de cabelo, pastor Ivan, né? Não estou falando de cabelo. Se você é um homem que não cuida do seu telhado, você é uma mulher que não cuide das suas janelas, né? Não estou falando de nenhuma outra coisa, né? Estou falando aqui de uma maneira figurativa. Você certamente vai, se vier uma tempestade, você vai sofrer consequências. Então, é necessário a gente cuidar do templo. É necessário sim cuidar da saúde. E você não pode falar que consegue cuidar de vida se você não cuida nem de você mesmo, né? Seria algo um paradoxo muito grande, né? Você falar que cuida de vidas e você não cuida nem de você mesmo. Quem se ama, se cuida. Então, você precisa cuidar da sua saúde. Está com sobrepeso? Vamos emagrecer. Não se contente com isso. Ah, mas meu marido e minha esposa gostam de sobrepeso. Eu não estou falando aqui de estética, eu estou falando de saúde. Saúde, né? E aqui eu falei de academia, nada contra também ir para academia, só precisa tomar cuidado. Mas, por que não dar uma volta numa praça, andar de bicicleta, correr, né? Tem tantas coisas que você pode fazer, cuidar da sua boca, né? Para você não comer coisas que só come carboidrato e açúcar. Eu já estou sem açúcar. Quanto tempo a gente está sem açúcar? Quem está fazendo jejum de açúcar aí, quanto tempo? Um mês, mais de um mês, né? Estou mais de um mês sem açúcar. E açúcar não é o problema para eu estar só com um pequeno sobrepeso, porque eu não emagreci nada. Parei de comer açúcar, não emagreci. Mas, em nome de Jesus, eu vou subir a montanha no final do mês, vou estar, em ordem. Amém? Faça um voto com a sua esposa, né? Ou com o seu marido. Vamos colocar a saúde em ordem? Coloque o seu físico em ordem. Vamos cuidar do seu templo, do templo do Espírito Santo. Amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto, pode passar o slide aí. Família. E família, aqui de uma maneira ampla, eu vou ler um texto com vocês lá em 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, sendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aqui está falando de um ministro, sacerdote, de um pastor, né? Mas todos nós aqui cuidamos da igreja do Senhor, amém? Porque nós somos igreja. Então nós precisamos cuidar sim da nossa casa e da nossa família. Não quer dizer que você vai ter uma família perfeita, mas você precisa fazer a sua parte. Você como marido, você como esposa, não pode ser omissa em cumprir as suas obrigações como família, né? Ter a prioridade. Qual que é a prioridade? Primeiro é Deus, segundo você tem que cuidar de você, e terceiro é o seu marido ou a sua esposa, não são seus filhos, sabia? Né? O seu marido, a sua esposa é prioridade antes mesmo dos seus filhos. Então, cuida do seu casamento, cuida da sua esposa, marido, cuida do seu marido, esposa. A sua casa precisa estar com as prioridades alinhadas, amém? Filhos, eles precisam ser bem cuidados, sim, precisam ser orientados, e depois eu vou até falar, vai ter um pilar aí que vai ser sobre filhos, mas não adianta você querer cuidar do filho e o seu casamento se destruir, e de repente você passar por um divórcio, né? Não vai funcionar a educação dessa maneira. Então, o seu casamento tem que estar alicerçado, amém? Passando aí, para o quarto pilar, quarto degrau, quarto andar de uma pirâmide.
inteligência emocional. E olha só, esse é um ponto muito interessante, porque é um ponto que as pessoas falam bastante de inteligência hoje em dia, né, no meio secular. Lá em Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o próprio espírito do que conquistar uma cidade. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Repita comigo: poder, mais alto, poder, amor, equilíbrio. Mais uma vez, poder, amor e equilíbrio. A última vez, poder, amor e equilíbrio. Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. E aqui a gente está falando de, sim, inteligência emocional. Lá em Tiago 1, 19 e 20 diz: meus amados irmãos, tenha isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo crente, irmãos, e aí eu não estou falando que é só para pastor, se é só para líder, não. Todo crente, todo cristão, ele precisa estudar sobre inteligência emocional. Tem vários cursos para isso, tem várias palestras para isso, tem YouTube para isso, tem boas fontes para isso, mas os pilares da inteligência emocional eu vou citar, porque não vai dar tempo, talvez a gente dê uma ministração aqui, uma rede de casais só nesse tema, mas autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação, perdoar e saber liberar perdão. Esses são os pilares de você ser uma pessoa com inteligência emocional. Então você precisa saber governar as suas emoções. Você não pode ser governado pelas emoções. Ser governado pelas emoções é fácil. Está irado, rebenta, bate, briga, parte para cima. Está cansado, vai lá e dorme. Não importa se é a hora do trabalho, não é? Vou dormir, deita no chão e dorme. Eu estou triste, eu vou chorar. Não importa com quem está na minha frente, quem que eu vou chorar. Estou feliz, não estou nem aí se o outro está chorando do meu lado. Eu vou me alegrar, eu vou pular. Não é assim. Nós não devemos ser comandados pelas nossas emoções. Nós precisamos governar as nossas emoções. Ser uma pessoa inteligente emocionalmente é isso. É você muitas vezes estar irado e, vou me controlar. É muitas vezes você está triste e, eu preciso transmitir alegria, eu preciso motivar. É muitas vezes você está desanimado e você ir lá, eu preciso pregar, eu preciso motivar, eu preciso transcender as minhas emoções, e é isso, né? Nem sempre você vai estar bem para dar uma célula, nem sempre você vai estar bem para evangelizar, nem sempre você vai estar bem para fazer a comidinha para o seu marido, ou a comidinha para sua esposa, nem sempre você vai estar bem para lavar a louça, para lavar o banheiro, nem sempre você vai estar bem para mandar o carro para o mecânico, né? Nem sempre você vai ter o seu dinheiro na conta para pagar aqueles boletos, mas você precisa controlar as suas emoções, amém? Você é um ser pensante e inteligente, todos nós aqui somos seres pensantes e inteligentes, e mais do que isso, nós somos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Dá um aplauso ao Senhor. Amém. Você é filho de Deus, irmão. Aqui, você precisa controlar e governar as emoções. Fala. Nesse pastora. ponto, principalmente, não é só no estado que você está para fazer algo, mas como você reage quando alguém faz algo na sua direção. Quando o teu chefe te pede alguma coisa de uma maneira atravessada, quando o teu pastor fala uma coisa que você não gosta, quando o teu marido, fala alguma coisa, a maioria dos conflitos começam aqui. Quando falta essa inteligência emocional, ele falou dessa maneira, você já fecha a cara, você já está emburrada, já não faz a janta, deixa o arroz sem fazer, e aí, ferra com a semana toda. Aí você já fica... Então, assim, como que você reage se você não tiver esse Espírito de Deus atuando em você, de poder e autocontrole, de equilíbrio, as suas reações em relação à maneira que as pessoas falam com você, vão ser sempre negativas, né?
Eu conheço pessoas que perdem empregos, oportunidades de trabalho, perde casamento, perde, né, relações com famílias, de ficar anos sem se falar por conta de não saber lidar com algo que falou, algo que ouviu e não gostou, né? Isso tem muito a ver com a inteligência emocional e principalmente no casamento, né? Claro que você recebe aqui na igreja direcionamento para você conseguir aplicar em todas as áreas da sua vida, mas você pode até perder o emprego, você pode perder uma amizade, mas perder o casamento, irmão, por conta disso, pelo amor de Deus. Então pede para Deus te dar esse espírito de equilíbrio para que você possa ser mais brando, pensar mais para falar, mas também saber ouvir, né? A gente não gosta de crítica, né? Dizem que não tem crítica construtiva, né? Mas às vezes elas vêm, né? E as pessoas nem sempre, na maioria das vezes, não procura as melhores palavras para falar com a gente, não pisam em ovos para falar com a gente, só falam, né? E aí cabe nós, como líderes maduros, homens e mulheres de Deus, saber filtrar aquilo. Né, entender que às vezes ela não estava num bom dia, pensar por que ela falou dessa maneira, né, pensar que ele também tem os problemas dele, relevar algumas coisas, para que os seus relacionamentos sejam aí, não digo nem duradouros, mas permanentes, amém? Amém. Quinto pilar, quinta fatia aí da pirâmide, tenha mentores. Irmãos, a chuva vai vir, né? Todo ano chove, não é verdade? Todo ano chove, né? Todo ano precisa de uma manutenção no telhado. Meu telhado lá, minha casa, quantos anos tem em nossa casa, pastora Ivy? Quantos anos? Sei lá, que a gente está morando lá? 3 anos, Está chegando 4? bem seu som aqui. Quantos anos a gente mora na nossa casa atual? 10 a 3. 3 anos. 3 anos, irmão. De vez em quando a gente acha umas goteiras, né? E olha que meu telhado foi bem feito. E mesmo assim, às vezes tem. Primeiro papel de parede que ele colocou, estragou tudo. E aí precisa da manutenção, é diário. Você precisa olhar para a sua vida e saber que tem coisas que precisam ser melhoradas, tem coisas que precisam ser mudadas. E lá em Provérbios 20, verso 18, diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Aqui a gente tem um privilégio, irmãos, de estar na igreja, na visão celular, no modelo dos 12. Ou seja, todos nós temos mentores, todos nós temos líderes, todos nós temos pastores, todos nós temos alguém que a gente pode se espelhar, pode pedir orientação, pode pedir conselhos, mas você precisa de mentores. E nem sempre é sempre o seu líder, tá? Nem sempre o mentor sempre vai ser seu líder. Às vezes você quer um mentor na área conjugal, às vezes você precisa sim conversar com os pastores da rede de casais, às vezes você precisa de orientação financeira. Opa, deixa eu procurar aquele mentor do SIGA, porque ele sabe sobre empreendimento, eu preciso conversar com ele. Poxa, eu estou com problema com a minha adolescente, deixa eu procurar os líderes ali do DNA, né? Pastor Lucas e a pastora Ingrid. Estou com problema com a minha criança, com a educação do meu filho, deixa eu procurar um psicólogo dentro da igreja, deixa eu procurar os pastores da rede do infantil, que é dos Gaditinhas, né? A pastora Nil e o pastor Ivan. Então, lógico que nós temos referência, talvez seja seu líder o primeiro caminho, né? E você precisa sim ter mentores, pessoas que você possa pedir conselhos, pedir orientação, mas não basta só pedir, né, irmãos? Né? Não basta só sentar e ouvir e você não fazer nada. Tem discípulo que é assim, né, Wagner? Que só pede conselho, mas na hora de fazer não faz nada daquilo que você aconselha. E aí não funciona, né? Mas nós, para termos um sucesso conjugal, você precisa ter casais que sejam mentores na questão conjugal, né? Porque você vai ter a goteira, você vai passar por tempestade e vai ter algum probleminha conjugal que você precisa desabafar, que você precisa conversar, que você precisa pedir orientação. Então, nós estamos numa visão celular que você tem muitos conselheiros, e que bom, né?
que você tem pessoas que você pode chegar e pedir conselho. Mas cuidado, irmão. A gente já viu psicólogos, né? Dando conselhos assim absurdos, né? A gente teve um caso esse ano de ver um diagnóstico de um psicólogo que não fazia sentido nenhum, né? E olha que não precisa ser um psicólogo muito experiente para você ver que o que ele estava escrevendo não fazia sentido nenhum. E depois de várias e várias anos de sessões, chega lá e não tem um relatório totalmente nada a ver, né? Então, peça orientação e esteja inclusive em orientação de pedir um conselho, um mentor de alguém que seja verdadeiramente cristão, né? Se você pedir conselho com alguém que não tem a sabedoria dos céus, irmãos, não vai vir sabedoria do céu. E a sabedoria que não é do céu, normalmente não funciona, né? Então, por favor, procure mentores cristãos e que tenha referência e frutos daquilo que ele realmente está falando, amém? Sexto pilar aí, sexto degrau, sexta camada da nossa pirâmide. E aí, a gente está falando de você ter uma rede de amigos. Olha para o lado. Está vendo a sua esposa ou o seu cônjuge. Para o outro agora. Está vendo um possível amigo, né? Olha aí para lá, olha para trás. Pergunta aí, quer ser meu amigo? Pois é, irmãos. Você sabe que tem gente que vem para a igreja anos e não faz amizade? E pergunta, cadê? Quem são seus amigos? Ah, eu não tenho. Por quê? Ah, eu não conheço ninguém. Ah, eu venho para a igreja, mas daqui, quando acaba o culto, eu vou embora. Eu não saio com ninguém. Ei, você está prejudicando o seu casamento, sabia? Pasmem, tem casais que não têm amigos. E isso é triste. É triste porque eu sei que eu tenho muito amigo, né? Mas deve ser muito triste para você se você é um casal que não tem amigo. E olha, você está no melhor lugar para fazer amizade, né? Você está no melhor lugar para ter amigos. Então, ei, para de ser careta. Sai para comer o lanche, sai. Eu sei que você quer namorar hoje, né? Alguns sim, outros não. Eu sei que você quer namorar hoje, né? Hoje é um dia propício para namorar. Uma vez por mês você namora e é na rede de casais, depois na rede de casais, né? Misericórdia. Mas pelo menos uma vez por mês, né? Mas, ei, você precisa construir uma rede que fortalece você. Eu não seria o pastor que eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não seria fiel ao Senhor como eu sou hoje se eu não tivesse amigos, a qual eu poderia desabafar, a qual eu poderia extravasar, a qual eu poderia me alegrar, a qual eu poderia chorar também algumas vezes, né? A gente chora, a gente reclama, a gente murmura, né? Às vezes com os amigos, e os amigos vão lá e dão uma chicotada em nós. Amigo que amigo sabe exortar, né? Sabe orientar, e nós precisamos dessa influência, irmãos. Se você não construir amizade aqui dentro da igreja, o mundo vai criar uma estratégia para você ter amizade fora da igreja e te arrastar para fora daqui. Misericórdia. E é comum, às vezes, a gente vê as pessoas que têm dificuldades de relacionamentos falarem assim, é que eu não gosto de pessoas. Talvez você ache que você não gosta. Você pode gostar de um número restrito, mas você precisa. Fala assim, eu preciso. Fala aí para você, eu preciso. Porque talvez você foi criado, né, culturalmente com poucas pessoas, é uma pessoa com perfil mais tímido, mais fechado. E aí você conta essa versão para você várias vezes para justificar o fato de você talvez não ser tão sociável. Mas peça para Deus te ajudar a trabalhar isso em você, né? Busque ajuda para você se abrir. Não precisa ter muitos, mas algumas pessoas que possam realmente ser rede de apoio para você. E mesmo você tendo talvez dificuldade ou não querendo muito, você precisa. E quando você se abrir para isso, você vai ver, nossa, eu fiquei tanto tempo sofrendo sozinho. Né? Claro, pede para Deus direção, né? Pessoas certas, pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que vivem debaixo do mesmo propósito que você. Mas todos nós precisamos, né? O pastor falou aqui que pessoas ferem, mas pessoas também curam, né? Pessoas são usadas por Deus. Na verdade, pessoas é a resposta de Deus
para as nossas questões. É a resposta de Deus para poder te socorrer no momento de angústia, para poder estender uma mão, né? E você também, não seja só egoísta, eu não preciso. Mas talvez você seja uma pessoa tão excelente, tão extraordinária, e está privando as pessoas de conhecer você, de se beneficiarem daquilo que você tem para oferecer. Não pensa só naquilo que talvez você possa precisar, mas pensa naquilo que você pode entregar também. E eu tenho certeza que Deus vai te usar muito para fazer boas amizades. Amém? Amém. Eu vou ler 2 versículos com você. 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E olha lá em Provérbios 13, 20. Diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Irmão, seja intencional em fazer amizade. Amém? Anda com pessoas sábias. Anda com pessoas, é óbvio que você vai ter que conquistar essa pessoa, né? Ainda mais se você não for tão sábio assim, porque a pessoa não vai querer andar com você. Mas, você conquiste, né? Peça para ela, para você mentorada, né? Seja humilde, fala, eu quero caminhar com você, eu quero aprender com você, né? Ande com seu líder, com certeza seu líder é alguém sábio, que pode te ensinar muitas coisas. Ah, mas tem coisas que eu sou melhor com ele. Amém, eu quero que os meus discípulos sejam melhores que eu mesmo, né? Mas eu tenho certeza que eu sou usado para ensinar muita coisa na vida dos meus discípulos, né? E assim também com você, amém? Tenha um coração humilde para criar uma rede de relacionamento. Amém? E tenha estratégia, seja intencional. Quem entra em roda errada, gira a vida para o lado errado. Já viu isso? Quem entrar em roda errada, vai girar a vida para o lado errado, né? Não entra na roda dos escarnecedores, entra na roda certa, amém? Amém. 7º, já chegando para o final aí. Tenha uma vida com propósito, tenha um propósito conjugal. Lá em Josué 24, 15 diz: se alguém não lhe agrada servir ao Senhor, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses ou dos seus antepassados serviram além serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ou em outras versões, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, tenha um propósito. Qual que é o principal propósito, irmãos? Servir o Senhor. E aí está a luta, se um quer e o outro não vivem os mesmos propósitos. E aí você precisa entrar numa guerra espiritual. Não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual, para que seu cônjuge tenha os mesmos propósitos que você, no quesito espiritual de servir o Senhor. Amém? Eu sei que alguns aqui demoraram para se converter. Primeiro veio a mulher, depois veio o homem, ou vice-versa, primeiro veio o homem, depois veio a mulher. Mas você precisa ter essa aliança conjugal, do casal servir junto ao Senhor, o propósito do Senhor, as promessas do Senhor, amém? O propósito ele une. Quando o casal não tem o mesmo propósito, o casal anda desunido. Você viver uma rotina conjugal sem propósito, só gera desgaste, misericórdia. Então, em nome de Jesus, saia daqui alinhado no seu propósito de servir ao Senhor, como casal. Amém? Ah, mas ela gosta mais de ir para a igreja do que eu. Ah, ele gosta mais de ir para a célula do que eu. Ei, se esforce, caminhe. É para a sua saúde conjugal. É para o seu sucesso conjugal. Amém? E a última coisa, aliás, só antes da gente entrar no último, uma frase. Casais que servem juntos, permanecem juntos. Se o casal serve ao Senhor junto, ele vai permanecer junto até o fim. Amém? E o último tem a ver com um legado. Você sabe que uma vez eu ouvi
ouvi uma história de que filhos são como flechas, né? E você precisa ser, como um pai, como uma mãe, um arco, né? O arco é onde mostra a direção e coloca força, né? Uma vez que você coloca a direção e força, você aponta, a flecha é seu filho. Se você ensinar bem a flecha, aonde ela deve ir, né? Acertar o alvo, você vai ter êxito na educação dos seus filhos. Mas você precisa ter força, né, para isso. Tem o esforço do pai, tem o esforço da mãe. Sempre dá certo? Nem sempre. Porque a gente falha também, né? De verdade, não é porque, eu fiz tudo perfeito e deu errado. Não, você não fez tudo perfeito. Alguma coisa não deu certo, né? Porque nós somos falhos. Mas nós precisamos nos esmerar, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, você precisa funcionar como um arco, né? E os seus filhos estão na sua aljava. A aljava é aquilo que guarda as flechas nas suas costas. No momento certo, você vai precisar pegar seu filho, vai precisar corrigir a rota, direcionar, e vai ter uma hora que ele vai ser enviado. Seu filho não vai ficar para sempre com você, a não ser que ele tenha alguma necessidade espiritual, especial. Mas o correto é que o filho se case e saia da casa dos seus pais, né? E no final vai ficar só os dois velhinhos, né? Já estamos chegando lá com os cabelos brancos. Mas, lá em Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência os seus filhos, ou seja, ensine com persistência os seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você precisa educar, irmão. Educar dá trabalho. Precisa andar ao lado do seu filho, você precisa caminhar ao lado do seu filho, você precisa algumas vezes dormir ao lado do seu filho, você precisa algumas vezes acordar o seu filho, dar presta atenção no seu filho, você precisa sentar em casa com ele e gastar tempo, investir tempo, amém? Salmo 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele nos dá. E Provérbios 22, 6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, amém? O maior sucesso de um casamento é formar filhos que amem ao Senhor, né? Meu filho ainda não tem uma consciência de servo do Senhor. Ele serve, ele ora, né? Às vezes ele quer até jejuar, mas ainda ele não tem uma consciência, ele não tem a maturidade de ter uma consciência de ser servo do Senhor. Mas eu tenho certeza que a maior alegria de um pai e de uma mãe é ver um filho já crescido, né? Com seus 15, 18, 20, 25 anos, 30 anos, não sei qual é a idade do seu filho, mas servindo o Senhor, né? Se você tem essa alegria, agradeça a Deus. E se você ainda não vê seus filhos servindo ao Senhor, você fala, ele é perdido, é impossível. Irmão, olha aqui quem está aqui. Nós também éramos essas pessoas perdidas, impossível, né? E Deus fez o impossível acontecer na minha vida e na sua vida, e Ele pode muito bem fazer o impossível acontecer na vida do seu filho, amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, e diante dessas 8 chaves, você estivesse profetizando agora sobre a sua casa, sobre a sua família, e eu tenho certeza que um pouquinho, em cada uma dessas áreas você precisa melhorar, você precisa ser transformado, e eu tenho certeza que se você melhorar um pouquinho que seja, em cada um desses pilares, com certeza você está no rumo de ter uma família sacerdotal, um sucesso conjugal diante do Senhor, amém? Antes da gente orar, e a gente vai ter mais uma breve reflexão, eu gostaria que você se juntasse aí com a sua esposa, com o seu marido, e cantasse um louvor diante do Senhor.
e pedisse para Deus, enquanto você estiver cantando, enquanto você estiver louvando: Deus, me transforma, que eu seja um homem, uma mulher com um caráter transformado, para que eu tenha uma saúde integral, para que eu tenha uma família abençoada, que eu saiba priorizar, que eu tenha o controle das minhas emoções, que eu use bem os meus líderes, os meus mentores, os meus pastores, e que em nome de Jesus eu possa verdadeiramente ter uma rede de amigos, ter uma vida com propósito com a minha esposa, e a alegria de ver meus filhos servindo ao Senhor.